Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 7 da nossa playlist de funcionalidades fundamentais. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução ao Power Query. O Power Query é um suplemento do Excel muito interessante para a gente poder tratar os nossos dados, arrumar uma base, sabe? Tipo, aqui por exemplo eu tô com uma base de clientes. E cara, eu queria colocar todos esses nomes aqui com a primeira letra em maiúsculo, esse aqui também. Eu queria organizar essas datas aqui, ó, tá vendo? Que as datas estão num formato quase que americano, né? Ou seja, com o dia aqui no meio e o mês no início, né? Tá tipo mês, dia e ano. Eu queria organizar esses bairros aqui colocando todo mundo em maiúsculo também. Enfim, eu queria dar uma geral nessa base aqui, eu queria tratar. Cara, é exatamente isso que o Power Query vai fazer. Então a gente vai pegar um projeto do zero e, cara, vai tratar alguns dados aqui para você poder ver como é que funciona essa funcionalidade. Então vem comigo, bora para a aula. Bem, se você está me acompanhando desde a primeira aula aqui da playlist de funcionalidades fundamentais, você já sabe que eu sou o Caio, é sempre um prazer estar contigo aqui. Eu sou o professor de Excel aqui da Atuar e, como eu falei, nessa aula a gente vai falar sobre Power Query. Nessa playlist a gente já falou de tabela dinâmica, de formatar como tabela, de formatação condicional e muito mais. E hoje a gente vai falar sobre Power Query. Então, antes da gente começar 100%, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. É realmente muito importante para a gente poder ajudar mais pessoas e você vai receber as notificações, né, se inscrevendo no canal quando a gente postar aulas novas de Excel, de Power BI, para que você sempre acompanhe a gente por aqui. Combinado? Então vem comigo, vamos lá. Aqui nessa base eu tenho uma coluna de ID, uma coluna de nome do cliente, uma coluna de sobrenome, data de nascimento, bairro, cidade, estado. Só que ela está com algumas formataçõezinhas que eu gostaria de tratar. E para isso a gente vai usar o Power Query. A gente vai pegar essa base de dados aqui e a partir de um arquivo do zero, do absoluto zero dentro do Excel, a gente vai tratar essa base com o Power Query. E aí vai deixá-la super interessante. E cara, você vai ver como é que vai fazer diferença lá no nosso projeto, ok? Essa base aqui tem 5.000 linhas e a gente vai conseguir tratar tudo bem rapidinho por conta do Power Query. Então, o que eu vou fazer de fato? Eu vou pegar essa base aqui, salvei ela, né? Já estava salva, mas só por precaução. Vou dar um xizinho nela aqui e aí eu fechei. E aí atrás, né, eu já tinha outro arquivo chamado Power Query. É um arquivo do absoluto zero para a gente poder justamente pegar aquele arquivo lá que se chama clientes atuar buster e esse arquivo a gente vai tratá-lo do absoluto zero. Então, a partir desse arquivo aqui em branco, o que eu vou fazer? Para a gente poder abrir o Power Query e começar a trabalhar com ele, eu vou chegar aqui e vou clicar na guia dados. Tá vendo que a gente estava na guia página inicial? E agora eu vou clicar aqui na guia dados. E tá vendo que aqui na guia dados, no canto esquerdo, eu tenho uma funcionalidade chamada obter dados. E aí eu tenho várias opções para que eu possa pegar esses dados e colocar no Power Query, de banco de dados, do Azure, enfim, de arquivo, que é onde a gente vai usar. Quando eu passo o mouse aqui nesse de arquivo, eu tenho várias opções, ó. Pasta de trabalho do Excel, texto CSV, XML e etc. Nesse caso, a gente vai usar exatamente esse aqui, do Excel pasta de trabalho, já que o nosso arquivo, que a gente quer tratar, que a gente quer fazer algumas melhorias em termos de tratamento de dados, ele está justamente numa pasta de trabalho do Excel. Então, eu vou clicar nesse cara aqui, e assim que eu clico, no meu caso, o arquivo ele está aqui nesse caminho, tá neste computador, tá nessa pasta aqui, nessa aula chamada Power Query. E aí eu só vou clicar aqui em cliente e vou dar um importar. Mas se no seu tivesse na área de trabalho, em download, você buscaria ele aqui onde que ele está, dentro do seu PC, beleza? Do seu computador. Então eu achei a base, né, o arquivo que eu quero tratar. Dito isso, eu vou clicar nele, depois vou dar um clique aqui em importar. Eu vou aguardar um pouquinho, o Power Query ele vai começar a conectar, vai começar a abrir aqui pra gente. E aí vamos visualizar. A princípio, o Power Query começa a abrir aqui pra gente, mas você ainda não está vendo os dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse planilha 1, ó, tá vendo? Eu dei um clique só nesse planilha 1 e aí a gente começa a ver o que? A planilha que a gente observou lá no Excel. Lembra? ID, nome, sobrenome, data de nascimento, bairro, cidade, estado. A gente já começa a visualizar. E aí eu vou daqui para de fato o Power Query. Você está vendo que aqui do meu lado ó, eu tenho cancelar, transformar dados e lá do outro lado carregar. Eu sei que às vezes dá até vontade de clicar nesse carregar aqui. Só que antes, justamente para a gente poder abrir o Power Query, eu vou clicar no transformar dados, para que eu possa fazer o tratamento, a transformação desses dados. Então, 1, 2, 3 e cliquei aqui em transformar dados.
Então vamos lá, agora eu estou dentro de fato aqui do Power Query, até me ajustei aqui na imagem para você poder visualizar certinho aqui. Você está vendo que a nossa base de dados está aqui, né? ID, nome, sobrenome, né? Essas aqui são as colunas, data de nascimento, bairro, cidade e estado. Então a gente consegue visualizar tudo certinho aqui. E você está vendo que aqui, ó, eu tenho uma consulta chamada planilha 1. Nesse caso seria uma base de dados, né? A base de dados que a gente está consultando, que a gente está analisando. Só que é melhor eu mudar a planilha 1 para o nome da minha base. Imagina que essa daqui é apenas uma base, mas imagina que eu tivesse várias consultas aqui. Cara, eu poderia me perder se tivesse planilha 1, planilha 2, planilha 3, 4, 5. Então, para eu poder mudar isso, é só dar um duplo clique aqui, ó. Tá vendo? Em planilha 1. E eu vou colocar aqui, clientes, ok? Clientes aqui, e aí eu dou um Enter para poder confirmar. Então eu escrevi clientes aqui, e aí ele já alterou aqui certinho pra gente. Depois disso, é tão simples quanto a gente começar a analisar esses dados, a formatar, transformar e etc, editar por aqui. Então, quando eu olho para a coluna de ID, né, vamos passando uma a uma aqui, eu tô vendo que a coluna de ID, que é a coluna de código, ok? Tá certinha por aqui. Cara, eu tenho 1, 2, 3, 4, é o código de cadastro de cada cliente, ok? E aí, quando eu clico na coluna de nome, cara, eu gostaria de ver o nome desses clientes aqui apenas com a primeira letra em maiúsculo. E aí, como é que a gente vai fazer essa transformação por aqui? Eu vou selecionar essa coluna de nome, tá vendo? E aí depois eu vou clicar aqui na guia transformar, ó. Vou clicar nesse entendi aqui só para poder falar para o Power Query que eu entendi que tá tudo certo quanto a isso. Então, com a coluna de nome selecionado e depois, né, de ter clicado aqui na guia transformar, eu vou clicar aqui nesse cara chamado formato. Ó, tá vendo que eu tenho coluna de texto? Então, essa coluna é uma coluna de texto. Como é que eu sei disso? Porque tá vendo esse ABCzinho aqui do lado de nome? Então, isso me mostra que o Power Query está entendendo esse dado aqui como um texto. E aí, quando eu clico aqui nesse formato, eu vou clicar aqui, ó, em colocar cada palavra em maiúsculo. Cliquei aqui. E aí, quando eu faço isso, olha o que ele fez aqui, ó. Clarice, Annalise, Alice, João Guilherme, enfim. Ele colocou todo mundo ali para a respectiva letra inicial em maiúscula. E o mais interessante também é, quando eu olho aqui para cima, ó, tá vendo aqui em cima de mim, eu tenho etapas aplicadas. Ele vai anotando tudo que eu estou fazendo. Colocar cada em palavra em maiúsculo. É exatamente o que eu acabei de fazer, concorda? Eu vou fazer a mesma coisa agora com sobrenome. Olha o que vai acontecer. Cliquei aqui no sobrenome, formato, depois colocar cada palavra em maiúsculo. Assim que eu faço isso, cara, ele também já alterou absolutamente tudo e ele manteve a etapa, já que a ação que eu fiz foi absolutamente a mesma coisa. Eu vou pular essa coluna de data, eu vou voltar nela já já. Mas quando eu clico agora em bairro, você está observando o seguinte, que os bairros eles estão tipo centro, jardim, traço, do, traço, sol, jardim, traço, Goiás, padre, traço, Eustáquio. Vamos supor que esse traço aqui está errado. Eu não gostaria que ele tivesse aqui, por algum motivo, quando eu recebi essa base, ó, eu estou recebendo com esse traço a mais. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu também quero visualizar esses dados com a primeira letra em maiúsculo. Então, eu vou clicar aqui em formato, colocar cada palavra em maiúscula, e aí beleza, ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Mas agora eu quero retirar esse tracinho. Então, com essa coluna de bairro selecionada, você está vendo no Power Query que eu edito toda a coluna de uma vez só. Então, com essa coluna de bairro selecionada, eu vou clicar aqui em substituir valores, ó, tá vendo? Ainda dentro da guia transformar, eu vou clicar aqui, ó, em substituir valores. E aí cliquei em substituir valores, aparece essa janela aqui, ó, que eu posso pressionar e até mover. Vou deixar a coluna aqui ao lado. Ele vai me perguntar qual o valor que tu quer localizar e você quer substituir pelo quê? Concorda comigo que nesse caso eu quero localizar esse tracinho, então vou colocar um tracinho só. E eu quero substituir por quê? Por um espaço. Então eu vou deixar o tracinho e eu vou colocar um espaço aqui. Depois que eu faço isso, eu dou um OK. Olha só o que vai acontecer. Ele tirou todos os tracinhos que tinham aqui e colocou um espaço. Ó. Todos os tracinhos que tinham, ele substituiu por um espaço. E aí, ele também registrou aqui, ó, nas etapas aplicadas, valor substituído. E eu também poderia, ó, clicar com o botão direito nesse valor substituído e clicar em renomear. E aí eu poderia colocar o que eu fiz ali, substituição do traço por um espaço. E aí eu poderia registrar cada passo, né? Eu iria escrever e dar um Enter. E aí ia ficar marcado cada etapa que a gente realizou por aqui. Então, cara, isso é muito, muito, muito interessante em termos de registro de gestão de conhecimento, né? Por aqui. E aí, para a cidade, eu vou basicamente fazer o mesmo protocolo, né? Cliquei em cidade, vou clicar aqui em formato, colocar cada palavra em maiúsculo. E aí, todo mundo vai ficar em maiúsculo aqui. E concorda comigo que o estado, geralmente a gente vê a sigla ali, né, da unidade da federação toda em maiúsculo? Então, eu vou clicar aqui na coluna de estado, depois eu vou clicar aqui em formato e vou clicar aqui em maiúsculo, tá vendo? Maiúsculo. E aí, ele colocou todo mundo aqui para maiúsculo.
Então, a gente já fez essas edições de texto aqui, né, de maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula, tirar o tracinho, então já fizemos isso. Só que agora o último ponto para a gente poder fechar essa edição aqui dentro do Power Query, esse tratamento. Quando eu olho para a coluna de data de nascimento do meu cliente, eu estou vendo aqui que esse cliente aqui, por exemplo, a Alice Silveira, nasceu no dia 9/22 de 1974. Cara, concorda comigo que essa data aqui, ela tá no formato americano. Ou seja, eu estou vendo o mês, depois o dia e depois o ano. Então, no mês 9, no dia 22 e em 1974. Já no formato brasileiro seria o contrário, né? Primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. No formato americano, eu estou vendo aqui o mês e depois o dia. Só que, cara, a gente está trabalhando aqui no Brasil, né, de uma forma geral. Então, como é que a gente consegue transformar essa base, né, essa parte da base, melhor dizendo, para um formato brasileiro, em português? Ok? É muito comum pessoas que trabalham em multinacionais, etc., receberem dados de fora ou exportarem de uma ferramenta e eles querem transformar para português, né, para brasileiro. Como é que a gente vai fazer isso? Com essa coluna selecionada, eu vou clicar aqui, tá vendo no ABCzinho? Cliquei no ABCzinho. E aí, o que eu vou fazer? Como essa data está num formato americano, ok? Eu vou clicar aqui nesse usando a localidade. Eu não quero apenas transformar uma informação para uma data. Eu quero transformar uma data que já está em data, só que de um formato americano para um formato brasileiro. Então eu vou clicar aqui em usando localidade. E aí o Power Query vai dar aquela boa carregadinha. Carregou por aqui. E aí ele vai me perguntar, alterar tipo com localidade. Altere o tipo de dados e selecione a localidade de origem. Então, o tipo de dados que eu tenho em mãos ali concorda comigo que é uma data e a origem desses dados tá o quê? Tá no formato americano. Então eu vou clicar aqui em português Brasil e depois disso eu vou clicar na letra I, ok? Vou clicar na letra I de inglês. E aí quando eu clico na letra I, aparecem todos os países ali de uma forma geral que falam inglês. E aí eu vou clicar onde? Nos Estados Unidos, porque eu sei que essa base aqui estava com o inglês dos Estados Unidos. E aí depois disso eu vou dar um ok. O que o Power Query fez? Ele mudou as datas aqui para o formato brasileiro. E aí, olha aqui, por exemplo, cadê a Alice Silveira, que foi o nosso exemplo ali, ó, veio agora para o dia 22 do mês 9 do ano de 1974. Então agora já está certinho por aqui, a nossa base está devidamente tratada, né, devidamente organizada por aqui, as etapas ficaram registradas e agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na guia página inicial e depois eu vou clicar aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, fechar e carregar lá em cima, tá vendo? 1, 2, 3 e cliquei nesse cara. Quando eu clico, vamos esperar um pouquinho, o Power Query vai trabalhar ali junto com o Excel e, cara, ele simplesmente já carregou toda a base tratadinha aqui pra gente. Olha isso. Todos os nomes aqui com a primeira letra em maiúsculo, sobrenome é a mesma coisa, data de nascimento organizada, bairro sem o tracinho com a primeira letra em maiúsculo, cidade é a mesma coisa, estado também tratado aqui 100%. E olha que interessante, você que está vendo essa playlist de funcionalidades fundamentais aqui comigo, já veio formatado como tabela. Lembra aqui, ó, a guia design da tabela? Então, quando eu clico fora, ela desaparece. Quando eu clico aqui, ela volta a aparecer. Então, cara, já está 100%, ele mostra, né, a consulta e conexão, que 5.000 linhas foram carregadas por aqui, ó. Ele mostra tudinho e depois eu posso dar um xizinho e aí quando eu clico aqui, ó, eu posso dar um Ctrl Seta e navegar por essa base completamente tratada. Então, cara, essa é a grande funcionalidade assim dentro do Power Query, a gente conseguir tratar esses dados, editar esses dados para que a gente possa fazer tratamentos muito mais rápidos ali. Você viu que a cada coluna a gente editava 5.000 linhas. Então, foi muito mais uma introdução ao Power Query. O Power Query é um mundo de possibilidades de tratamento, de edições que a gente consegue fazer. Eu te convido a dar uma visitada aqui no nosso canal, porque tem uma playlist só sobre Power Query aqui no canal. Então, vem cá ver, dá uma olhada, porque eu acho que você vai aprender bastante. Eu espero que você tenha curtido essa aula 7. E, cara, como o Power Query ajuda a tratar dados e é uma funcionalidade muito fundamental dentro do Excel. Eu espero que você tenha curtido. Se você ficou comigo até o final, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário contando o que você achou dessa aula de introdução ao Power Query. Tá bom? Forte abraço para você e agora eu te vejo em uma próxima aula. Um abraço!